Tá bem. Então, vamos aguardar os nossos amigos entrarem, né? Para a gente começar a falar sobre transição planetária. Vai ter até vídeo. Boa noite. Boa noite, Carlos. Tudo bom, filho? Hoje está tudo ouvindo. Estou ouvindo você me ouve. Então tá bom. Olha só. Então tá uma comunicação ideal hoje. Mas eu vou lá com a Eliane. Só para ok. o teste. Ok, beleza. Vai, então. Vamos ver, né? Marli. Então, vai. Boa noite a todos. Boa noite, Marli. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Joia. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Vou mostrar a Dona Clara que hoje dá para mostrar que nós fizemos. Oi, Dona Clara, um beijo. Fica com Deus. O Carlos está chegando. O Marcelo hoje está no ambiente. Ele está com as estrelas, né? Constelações. Eu coloquei o fundo. Esse fundo vai ter vídeo, viu, gente? Vai ter 2 vídeos que vocês vão adorar assistir. Opa, eu acho que vão. Eu espero que sim. Mas vai dar certo. Sim, vamos esperar mais um pouquinho, ainda faltam 2 minutinhos, né? Sim. Uhum. Espero passar para vocês, né? Tudo aquilo que eu estudei, na verdade, esse é um assunto que eu tenho estudado faz tempo, já, né? Eu tenho me interessado sobre esse assunto de transição planetária faz tempo. Não sei por quê. Me interessa. Afinidade com o assunto. Sim, é um assunto que sempre me interessou. Aliás, ele envolve um pouco o espaço, né? O universo. Então, tudo que diz respeito ao universo, ao espaço, também me interessa demais. Então, vai saber lá, porque a gente estudou ontem, né? Não é importante saber, né? Mas vai saber por que eu tenho tanta afinidade com esse assunto, né? Por exemplo, eu não tenho afinidade com tecnologia. Por mais que eu sei que é necessário aprender, mas eu gosto da Idade da Pedra. Mas isso é para fugir da tecnologia. Boa noite, Lu. Boa noite, Lucélia. Olá, Lucélia. Veja. Então, a prece inicial a Eliane faz, né, Eliane? Isso. Aí eu falo, e já entro com a palestra. As vibrações o Carlos faz. E a Lucélia faz a prece final. Combinado? Tá. Vamos esperar só. Bom, já deu a hora, né? Vamos começar? Sim. Eu vou começar com a leitura do Orai Vigiai. Mais um ponto dele. Eu gosto muito desse livro. Eu tenho utilizado muito ele ultimamente. Então, eu vou ler a respeito dos espíritos doentes. Tá? Ele fala assim: na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem os conselhos. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos relapsos. Chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. O que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar, estranhando reações ou ignorando feridas. Então, vamos lá. Então, vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento
Vamos pedir a ajuda dos nossos amigos espirituais para que nós possamos nos concentrar na palestra de hoje. Que nós possamos compreender tudo aquilo que o Marcelo for passar para a gente, que ele possa também ser intuído e amparado pela espiritualidade amiga, e que nós possamos, durante toda a palestra, irradiar muito amor e paz para o universo. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Uma boa palestra junto com os amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis. Que assim seja. Muito bem. Então, o assunto de hoje, como a gente já falou, é a transição planetária. Esse é um assunto que vem sendo falado, né, já faz tempo. Ultimamente, com mais frequência, porque, na verdade, a gente está vivendo a transição planetária hoje, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, meus amigos e irmãos, né? Companheiros de jornada. A todos vocês, muito obrigado por estarem aqui, junto de mim, como sempre. Gostaria de agradecer a presença dos mentores, porque eles estão aqui, com certeza. E que essa palestra ela pode servir de ajuda para não só para nós, mas para todos aqueles que assistirem depois, né? E eu falo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vamos interagir, né? Façam as perguntas. Com relação a vocês, eu gostaria de primeiro falar e aí no fim a gente discute perguntas, tá? Porque não tem jeito, eu me atrapalho. Se eu, por acaso, eu interromper o meu fio da meada, eu não consigo retomar, eu atrapalho. Então, eu prefiro deixar as perguntas para o fim, tá? Aí, então, anotem as suas perguntinhas, se houver alguma. Bom, vamos definir o que é a transição planetária, começando a definir o que é a palavra transição, tá? A palavra transição, ela significa passagem, ou seja, a passagem do velho para o novo. É um procedimento, é um processo, na verdade, psicológico, pelo qual as pessoas têm que passar para poder lidar com as circunstâncias que mudam. Tá? Acontece uma reorganização, né, mudanças visíveis no mundo externo e inúmeros processos de transição dos problemas envolvidos. A gente fala transição planetária porque é o processo de mudança do velho para o novo do planeta. A gente está falando de quem? A gente está falando do nosso planeta, planeta Terra. Hoje é o planeta que nós vivemos. Assim, extraoficialmente, né, alguns espíritos dizem que a grande maioria daqueles que estão na Terra hoje não são da Terra, são originários de outros mundos que migraram para a Terra ao longo dos tempos, né? Existem alguns espíritos que são originários da Terra, mas segundo os espíritos, a maioria não é da Terra, certo?
Isso não impacta em nada hoje nós, né? Porque nós estamos totalmente adaptados à Terra, né? Hoje nós. Então a maioria nem percebe que tem alguma relação com o mundo, com outros mundos. Eu gostaria de falar para vocês que na minha pesquisa eu peguei informação do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, e 2 livros de Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo. O Amanhecer de uma Nova Era e Transição Planetária. Se vocês quiserem, são livros interessantes para que vocês possam obter informação a respeito disso, né? Agora, será que é só hoje que a gente fala sobre a transição planetária? Não. Se vocês lerem alguns trechos do Apocalipse, por exemplo, ele menciona o surgimento de um novo mundo. Eu tinha anotado aqui a parte da Bíblia, do Apocalipse, mas eu acho que eu não vou achar. Mas lá no Apocalipse tem, né? Ele menciona sobre o surgimento, depois de várias tribulações, vários problemas que vão surgir no planeta, surgirá um novo mundo, novo planeta. Ele não fala em planeta, né? Fala um novo mundo. Um novo mundo livre de paixões, livre de expiações. No Apocalipse, ele já fala sobre isso, né? Os livros de Kardec falam sobre isso? Sim. Por acaso, a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso. Depois eu vou ler para vocês a respeito desse trecho da pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, tá? Bom, mas agora a gente vai começar com o primeiro vídeo, né? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo em que o nosso querido, amado sempre, Chico Xavier, fala a respeito da transição planetária. Todo mundo já está vendo aí? Apareceu? Apareceu para vocês, gente, o vídeo? Abre o áudio. Não apareceu, não. Não. É que vocês estão no celular, né? Apareceu só uma linha só. Sim, não, é essa linha aí. Eu vou colocar agora. A linha apareceu. Então, vamos lá. Eu estou ligando aqui, não vai ligar nunca, né? Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida. Mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo
puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o mundo. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Pronto. Oi, diga, Carlos. Não, é para você ligar o seu áudio. Eu fecho para não atrapalhar, depois eu esqueço. Mas palavras maravilhosas de Chico que esclarecem muito a transição planetária. Ninguém melhor do que ele para falar a respeito disso. E de acordo com os espíritos, né, essa transição planetária ela começou por volta de 200 anos atrás. E como vocês podem ver, ela vai demorar bastante para ela terminar. Então, na verdade, não é uma coisa assim, pá, pronto, mudou, o planeta mudou. Não é assim. A transição planetária ela vai acontecer vagarosamente, tá? O que acontece, o que as pessoas estão falando muito hoje, é a respeito desses anos, né, que estamos passando, que começou com 2020, com a Covid, né? 2020 nós tivemos a Covid, que marca o começo de uma época um pouco mais complicada, né? Vocês viram, haverá tribulações, né? Então elas começam agora, né? Já começaram. Alguns falam, eu não gosto muito dessa palavra, mas alguns chamam a Covid como o primeiro ceifador. Segundo os espíritos, haverá 2 outros ceifadores. Alguns espíritos se atrevem a dizer que o segundo ceifador seria mais uma epidemia, mais uma pandemia, e o terceiro ceifador seriam problemas físicos do planeta. Terremotos e coisas afins. Mas eu prefiro ficar com os espíritos que dizem o seguinte: não se preocupem, vivam, façam aquilo que é o certo fazer. O que vai vir, o que vai deixar de vir, virá ou não. Então, qual deve ser a nossa preocupação principal durante a transição planetária? Durante esse acirramento da transição planetária. É o que alguns chamam de despertar.
o que é o despertar? O despertar é quando nós percebemos que as coisas materiais, elas são importantes? Sim, são importantes porque nós temos que nos alimentar, nós temos que nos vestir, nós temos que nos proteger contra as intempéries. Porém, o mais importante de tudo é a vida espiritual. Então, despertar, esse despertar, é entender e colocar na vida prática a ideia de que a vida espiritual é a mais importante. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando nós evoluirmos, né, quando nós chegarmos a um planeta de máxima evolução, a matéria vai deixar de existir, ela vai deixar de ser importante. E o que vai prevalecer é o espírito. A vida material, já falei, repito, por favor, não me entendam mal. Ela é importante. Mas o nosso objetivo é nos preparar para a vida espiritual. Porque a vida espiritual é a verdadeira e é a que vai prevalecer. Oi, Fê. Bem-vinda. Então, feito esse preâmbulo, né, eu queria falar sobre o nosso universo. É por isso que eu estou aqui. Isso aqui atrás de mim, né, no meu pano de fundo, é uma parte, acredita em mim, minúscula do universo. Se a gente fizer uma comparação e olhar para o céu, essa parte que tem atrás de mim equivaleria a 1 centímetro quadrado da nossa abóbada celeste. A gente tem toda a abóbada celeste. Isso aí equivaleria a um tiquinho só do céu. E o que vocês estão vendo aí, 99% do que vocês estão vendo, não são estrelas, são galáxias. Tá? Então, por que é importante a gente entender, a gente ter a noção de universo? Porque cada vez mais a gente vai viver mais próximo de nossos irmãos estelares. Eles já estão por aqui há muito tempo. Mas em breve nós vamos ter o contato oficial. Então, e por vários outros motivos. No começo da palestra eu falei para vocês que todos nós originalmente, todos não, a grande maioria de nós originalmente, somos de outros mundos, né? Vamos dizer assim, 90%. Isso faz parte também do despertar. Por quê? Porque nós precisamos entender, nós precisamos compreender que somos seres do universo. Olha só a evolução, né, que a gente vem passando. Lá atrás, nós vivíamos naquele nosso mundinho, né, e matávamos por aquele reino, uma cidade, estado. Nós matávamos porque aquele era o nosso mundo e nós precisávamos proteger. Hoje ainda nós temos países, né? Mas muitas pessoas já estão percebendo que a nossa terra, a nossa casa, o nosso lar não é o Brasil, não é Portugal, não é a Rússia, não é a China, é a Terra. A Terra é o nosso mundo, é o nosso lar. E futuramente essa nossa mente ela vai abrir mais. Né? Ela vai abrir mais. E nós vamos entender que somos seres do universo. Né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo já, que vai mostrar, vai dar uma noção para vocês de tamanho de universo. Mas eu já vou falar algumas coisas
Primeiro eu vou falar, depois eu vou mostrar um vídeo sobre isso. Estima-se, até onde se conseguiu enxergar, que o nosso universo visível tem cerca de 14 bilhões de anos. Os cientistas hoje, eles já começam a acreditar que o nosso universo ele é possivelmente infinito. É difícil você saber isso. Vocês vão ver já já que é difícil isso. Mas possivelmente infinito. Estima-se que, para dar números, né, que o nosso universo teria cerca de 91 bilhões de anos-luz. Estima-se, até onde se consegue enxergar, que existem, dessas galáxias aqui, cerca de 2 trilhões de galáxias, até onde a gente consegue enxergar. Né? Se ele for infinito, né, vai ser um pouco mais complicado achar o fim dele. Lembrando, gente, que cada galáxia ela tem cerca de 200 milhões de sistemas estelares. A nossa Via Láctea é uma galáxia e é uma galáxia pequena. Ela é bem pequena. Ela, assim, comparada com outras galáxias, ela tem 100 mil anos-luz de comprimento. O que significa esse ano-luz? Significa o seguinte, que é quanto a luz percorre em um ano, um tempo, né? Cada ano-luz é cerca de 10, vamos arredondar, 10 trilhões de quilômetros. Então, ele percorre isso em um ano. Então, é o ano-luz, é uma unidade astronômica. A maior galáxia, que é a UGC 2885, ela é quase 5 vezes maior do que a nossa galáxia. Tá? Agora, será que o Sol é uma estrela muito grande, né? Só que a maior estrela, vocês vão ver já já, é a VY Canis Majoris. Ela é 2.100 vezes maior do que o nosso Sol. Se ele fosse colocado no lugar do nosso Sol, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Para vocês entenderem o tamanho dessa estrela. Gente, por que é importante a gente saber isso? Porque é o seguinte, também para que a gente possa entender o tamanho do nosso Criador. Já não cabe mais, isso é um outro despertar. Não cabe mais hoje acreditar em um Deus que seja aquele velhinho de barba branca. Né? Deus é muito mais do que isso. Muito mais. Imagina um ser inteligente que tenha sido capaz de fazer essa criação toda. Não dá para imaginar. Tá? É muito importante que nós percebamos e que nós tenhamos essa noção de tamanho. Porque faz parte do despertar. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo. Está em português, tá? Ele chama Qual o Tamanho do Universo? Já deve aparecer já para vocês aí. Aí, depois disso, a gente vai entrar com mais detalhes a respeito da transição planetária em si. Então, vamos lá. Você já está ouvindo o fiozinho aí já, né? A linha. Então, vamos lá.
Eu não sei vocês, mas isso me emociona demais. Bom, e Deus é muito maior do que isso. Bom, desculpa, gente, eu sou emotivo, tá? Perdão. Agora voltemos à transição planetária. Despertos, o que acontece? O que vai acontecer com o planeta? Novamente, o que vai acontecer é que o nosso mundo, eu já falei para vocês que, na verdade, a transição planetária ele é um período longo, né, vai demorar. Mas o nosso planeta, que já foi um mundo primitivo, ele hoje é um planeta de prova e expiação, ele vai passar a ser um planeta de regeneração. Um planeta regenerado. Haverá ainda provas, mas não haverá mais expiações. Será um mundo onde o bem vai dominar o mundo. Né? Hoje nós percebemos que parece para muita gente que o mal prepondera, né? Mas não. Mas como planeta regenerado, nós vamos, com certeza, não haverá mais provas. Né? Nós teremos tribulações, haverá ainda talvez algumas doenças, mas não haverá guerra, não haverá. O que vai preponderar nesse novo mundo será a paz e o bem. Né? Algumas pessoas, elas sentem, dizem sentir alguns sintomas físicos, né? E emocionais. Porque, veja, o que acontece na transição planetária? Muitos espíritos que já... as pessoas, às vezes pensam assim, mas os espíritos... É injusto que os espíritos que vão ser degradados daqui. Mas não é bem assim. O que acontece é o seguinte: a Terra é como se fosse um organismo vivo. E ela tem o que a gente chama de psicosfera. Com a mudança para planeta de regeneração, a psicosfera ela vai mudar para melhor. A vibração do planeta ela vai subir. Ela vai tornar-se melhor. E aí, naturalmente, esses espíritos que ainda estão no meio da lama, né, fazendo mal, fazendo as coisas, a própria vibração deles vai deixar de ser compatível com o planeta novo que vai surgir. A gente fala muito sobre migração, transmigração planetária, né? Eu já falei para vocês que a grande maioria de nós não somos da Terra. E agora, nesse período, né, a partir de 2025, o ano que vem, está aí, né? O ano que vem, espíritos de muita evolução, vão vir para o planeta nos próximos anos. Obviamente que esses espíritos, mas, gente, são espíritos de muita evolução. A gente não vai ver o resultado, né? Porque eles vão nascer, vão começar a nascer o ano que vem. Então, veja, a gente vai ver isso daqui 30 anos, 40 anos. A gente vai começar a perceber o que está acontecendo. Tá? Então, vai demorar bastante tempo para a gente começar a sentir o efeito. Mas por quê? Fala, Pedrão. Bem-vindo, meu amigo. Saudade, hein? Olá, Pedro.
Bom, mas então, tudo isso vai corroborar com a mudança para melhor. Então, não é que Deus, imagina, meu Deus do céu, não é que Deus é ruim. Esses espíritos, eles não se encaixarão mais ao planeta, no planeta. Eles não farão mais parte da vibração. Então, o que vai acontecer com eles? Eles vão sair daqui e vão para outros mundos. Veja, esse degredo, ele acaba sendo uma coisa linda, né? Porque, veja, apesar deles terem chegado ao nível ruim, né? Vibracional aqui na Terra, quando eles forem para planetas, outros planetas, eles vão ter a chance não só de melhorar a si mesmos, mas de ajudar outros seres primitivos a evoluir. Isso aconteceu na Terra. Então, olha só como Deus é bom, né? Mesmo da desgraça, o que parece ser uma desgraça ou uma coisa ruim, vai se tornar uma luz a mais. Então, olha só como o despertar faz parte também esse universalismo, né? Eu esqueci de mencionar, tá? Acabei esquecendo de mencionar. Hoje já se fala em multiversos, né? Isso não é história para boi dormir, né? Como dizia minha mãe. O multiverso é uma realidade que os próprios cientistas já falam a respeito. Então, nós precisamos despertar, nós precisamos perceber, a reconhecer o universo como nossa casa, a perceber que a vida espiritual é o mais importante. Eu bato nessa tecla com muita força, porque é importante. Algumas pessoas, durante esse despertar, eles estão tendo alguns sintomas físicos. Antes de eu falar, preste bem atenção no que eu vou dizer. Esses sintomas físicos, eles podem ser, normalmente, uma doença, uma gripe, uma virose. Então, sempre busquem o médico. Mas, quando for aquela coisa de um dia, né? Um dia você passou assim, aí depois sumiu. Dor de cabeça, assim, que surge do nada e some do nada. Zumbidos do ouvido. Às vezes, insônia. Às vezes, uma certa irritabilidade sem motivo. Veja, gente, de novo, existem vários motivos possíveis para isso. Podem ser doenças físicas, podem ser problemas psicológicos, pode ser influência espiritual, mas pode ser também a percepção de um novo mundo que vai surgir. Existem também sintomas emocionais. Tristezas repentinas, ansiedades, às vezes apatia. Muito importante, sensação de não pertencimento à Terra. Isso pode acontecer. Há uma certa angústia, uma certa desconexão com as pessoas próximas. Eu vou falar rapidamente sobre essa desconexão com as pessoas próximas. O que acontece? Quando a gente começa a perceber, quando a gente desperta e percebe as realidades, né, da vida espiritual, do universalismo, etc., aquela conversa que tem naquela festa, né, aquela conversa, assim, chula, né, sobre coisas desnecessárias, elas perdem sentido para nós, né? Alguém já falou muito, né, que a pessoa sábia, ela fala sobre ideias, né? Não sobre pessoas ou sobre fatos. Ela fala sobre ideias. Então, essa é a ideia do despertar. Pessoas que falam sobre ideias. Não de pessoas, não sobre pessoas ou sobre fatos.
Então, essa desconexão acontece quando a gente assume uma postura diferente. Tudo isso que a gente chama de mundano, ela deixa de sentir, fazer sentido, né? Você está falando que nós somos seres de luz? Não, não é isso. O caminho é longo, muito longo, milhares, quiçá milhões de anos, né? Mas é o despertar, é a mudança de paradigma, né? A gente vai é o despertar para uma nova realidade. Bom, agora aí as pessoas falam: Jesus amado, o que eu vou fazer para não ser um dos espíritos a serem degradados? Eu quero ficar no planeta de regeneração. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não ter medo do que está por vir. Por quê? Primeiro, porque o pior que pode acontecer é morrer. E, como espíritas, né, a gente tem que entender que a morte não é o fim. Então, por que o medo? O sofrimento? Deixa eu contar um segredo para vocês. A estratégia mais eficiente das trevas para fazer com que a gente caia na mão deles é o medo. É o medo. O medo, ele gera o fanatismo, o medo, ele gera o preconceito, né? O medo é uma das piores coisas que podem ser. Então, primeira coisa, sem medo. Segunda coisa, os 3 pilares que a gente vem falando em nossas reuniões há muito tempo: autoconhecimento, conhecimento e prática da caridade. Se a nossa vida repousar sobre esses 3 pilares, não há o que temer. Já falei sobre isso. O autoconhecimento é importante porque quando nós nos conhecemos lá dentro, sem hipocrisia, nós somos capazes de eliminar, ir na fonte do problema. Se o nosso problema é o orgulho, vamos na fonte do orgulho. Se o nosso problema é o egoísmo, vamos na fonte do egoísmo. O conhecimento é uma luz. É luz nas trevas. Porque quando nós temos conhecimento das coisas naturais, espirituais, tudo fica mais fácil. Nós sabemos como agir. Então, conhecimento. E a prática da caridade é a asa que completa o pássaro, né? A intelectualidade, a asa da intelectualidade e a asa da espiritualidade. Com essas 2 asas, nós vamos bater as asas de voar para cima. Nós vamos evoluir. Então, novamente, não ter medo e repousar a nossa vida nesses 3 pilares: autoconhecimento, conhecimento e prática da caridade. Então, é isso que nós precisamos. E, gente, não é possível mais manter a mente fechada. Precisamos abrir a nossa mente. Porque existe um universo aqui, ó, para nós. Um universo de possibilidades. Vou citar agora para vocês, na Obras Póstumas de Kardec, né, existe uma mensagem de 30 de janeiro de 1866. Eu acho que esqueci de anotar quem foi que falou, mas diz assim: regozijai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade, e que quereis que os vossos irmãos dela participem. Como vós, o dia é chegado. A terra pula de alegria, porque vai começar o reino de paz prometido pelo Cristo.
O divino Messias, reino do qual veio colocar os fundamentos. Isso já fala sobre a regeneração, sobre a nova terra. Mas a pergunta 1019 do livro dos Espíritos, ele fala assim: poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem, reinado do bem? E quem responde foi São Luís. Ele diz assim: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte de bem e felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí sejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então veja que aqui São Luís já fala sobre a transmigração planetária que está ocorrendo agora, em que espíritos estão sendo degradados do planeta pelo motivo que eu já falei. Mais para frente, ele fala assim: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Aquilo eu falei para você. Nesse banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido. E na vida do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Aí ele fala assim, mais para frente: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, e colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semear. Ai dos que fecham os olhos à luz. Ai daqueles que não despertam, que não começam a enxergar a vida com outros olhos. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. E aqui, uma pausa, para eu repetir o que eu venho falando há muito tempo. O planeta regenerado, não se conjuga o verbo com eu, se conjuga com nós. Nós somos uma família. A comunidade, todos aqueles que estão ao nosso redor, nós dependemos uns dos outros. A minha felicidade só pode ser completa se o meu irmão do lado for feliz. Então, temos que parar de conjugar o eu e começar a conjugar o nós. Nós somos. Nós temos. Nós podemos. Tá? E aí, encerrando a fala de São Luís, ele fala assim: ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. O egoísmo não terá lugar no planeta de regeneração. No planeta regenerado. Bom, 50 minutos. Falei, hein? Vou tomar um golinho d'água. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a ilustrar, a mostrar para vocês um pouco o que é essa transição planetária que tanta gente fala a respeito. Então, agora eu estou aberto a vocês para perguntas, ou observações, ou questionamentos. Fiquem à vontade. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Desculpem o atraso. Marcelo, você falando essas coisas, me veio em mente, só para fazer uma ponte, né?
e não sei se tem relação com Allan Kardec ou não, mas tem uma escola literária que se chama Simbolismo, e ela começa no final do século XIX, na França. E essa escola literária, ela traz uma ideologia que eu, toda vez que trabalho em sala de aula, me remete a essas questões mais espiritualizadas, porque ela traz mesmo, né? E aí ela fala que nós somos seres perfeitos que viemos de um mundo, ele chama de mundo das essências, né? Esses poetas chamam de mundo das essências, mas é como se fosse o paraíso, né? Então, nós, como seres de luz, viemos de lá. E aí eles falam que quando a gente chega aqui, nós nos tornamos limitados, porque aqui é um planeta, eles chamam de mundo visível, e aqui nós somos limitados, e quando aqueles que vêm, né, que são desse lugar, desse mundo das essências, nos encontram, eles nos reconhecem porque nós somos de lá, mas nós não, porque aqui nós temos todas essas limitações, e que nós passamos por provas aqui. E, curiosamente, essa escola literária aqui no Brasil não engajou, não foi para frente, os brasileiros não curtiram muito essa coisa mais espiritualizada. Aí você falando, dando a palestra, fiquei pensando, né, bom, simbolismo surgiu na França, onde a gente teve também o surgimento do espiritismo. Na segunda metade do século XIX, algumas décadas para frente, mas segunda metade do século XIX, será que tem alguma relação? Será que esses poetas, de alguma forma, né, começaram a ter esse conhecimento, acesso a esse conhecimento? Sei lá. Na verdade, Fer, nós somos criados puros e inocentes, certo? Mas não temos a intelectualidade. Não que sejamos espíritos de luz, mas nós somos criados puros e inocentes. É como se fosse um cartão de memória zerado. Ele está novinho, está cheirando a novo, né? E aí, nós vamos para as vidas, né? Primeiro, nós temos os vegetais, depois temos os animais. Quando nós chegamos nos reinos racionais, existe uma aparência enganosa de que nós pioramos. Nós éramos bons e pioramos. Na verdade, nós comemos da maçã do conhecimento. É que você não entende. E aí, quando a gente se intelectualiza pelo conhecimento, surgem as paixões. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Esse lugar é meu, não sei o quê, entendeu? Mas nós vamos chegar a espíritos puros daqui muito tempo, né? Eu já falei sobre isso, não sei se você chegou a pegar, se você estava aqui já. Isso é um processo que vai demorar milhões de anos. E aí, nós vamos retornar, né? Nós nascemos, né, pelo Criador, nós somos criados, puros e ignorantes, nós evoluímos, e nós voltamos, segundo os espíritos, não sou eu quem está falando isso, segundo os espíritos, nós voltamos para o Criador. Só que nós voltamos individualizados como co-criadores. Né? Depois que nós chegarmos a uma evolução enorme, né? Mais ainda evoluído do que Jesus, nós vamos chegar a ser co-criadores. Não é que nós vamos criar, mas nós vamos ser responsáveis por novos mundos que surgirem. Por isso que eu chamo co-criador, né? Mas percebeu? O simbolismo, ele conseguiu pegar uma ideia, mas não a ideia total. Não a ideia. Tudo bem. O próprio o Livro dos Espíritos fala que nós fomos criados puros e ignorantes, mas
mas sem conhecimento. Mas aí tem todo o caminho, né? Porque, veja, a gente só sabe se a gente realmente é puro se nós passarmos por todas as emoções, por toda aquela coisa, né? Tudo bem? Expliquei. Fui claro ou não? Então, na verdade, foi só várias pessoas tiveram pitadas de conhecimento, mas só Kardec foi capaz de juntar isso, né? Temos o Swedenborg, que teve teorias, tem várias teorias, mas quem conseguiu realmente, né, pegar mais próximo da verdade foi Kardec, com as suas obras. Mais alguém? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje? Hoje foi muito ruim ou foi muito bom, né? Porque ninguém tem pergunta. Ah, diga, Marlene. Eu gostaria, Marcelo, por gentileza, que você explanasse um pouquinho como a gente faz essa busca pelo autoconhecimento. Ótima pergunta. Realmente, o autoconhecimento, a gente já falou várias vezes, né? Acho que é ontem mesmo, né? É você olhar para dentro de você, mas sem hipocrisia, né? Sem assim, eu faço isso, mas é porque isso. Não. O que eu tenho lá dentro de mim que ainda está podre? Será que é o egoísmo? Será que é o orgulho? O que é que está travancando a minha evolução? Porque é muito fácil, né? Sabe quando que a gente percebe quando a gente como a gente realmente é? Porque quando está tudo bem, né? Tá com dinheiro no bolso, tá feliz, né? Quando está doente, quando está tudo em paz, você não vê quem você é. Você descobre quem você é quando você passa por dificuldade financeira, quando alguém pisa no seu calo, quando você fica doente. Essa tribulação passageira, né? Que eu estou passando, por exemplo, eu descobri muita coisa sobre isso. Eu já falei, por exemplo, eu melhorei muito a minha paciência. Mas agora, nesse momento, a minha paciência melhorou muito mais. Muito mais. Por quê? Toda aquela coisa que eu não gostava de fazer as coisas com lentidão, um passo por vez, eu estou sendo obrigado a fazer. Olha só como a dor é abençoada. É difícil, né? Não é fácil ter um câncer, por exemplo. Quem está por fora é muito fácil falar, né? Mas quem está dentro e abre, desperta para essa realidade, percebe isso. Tá? É isso. Esse é o autoconhecimento. É você realmente saber quem você é, né? E aí, trabalhar esses pontinhos, né? Com calma e com dedicação. Mais alguém? Não? Não, por mim está tranquilo. Ok. Bom, então, eu não vou me alongar muito mais, não, porque já passou 1 hora, né, praticamente. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui novamente, eu agradeço muito aos mentores. Impossível não ter sentido a presença deles. Impossível. Né? Eles estiveram aqui com a gente, com certeza, com todos nós. E vamos trabalhar isso, né? Eu falo por mim mesmo, eu mudei muito nos últimos anos. Vamos entrar nós mesmos e entender isso aí. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos para as vibrações? Deixa eu sentar direito aqui, já está muito dolorido. O Carlos faz, né?
O Carlos está ajudando a avó no banheiro, só um minutinho que ele está chegando. Ah, tranquilo. Tranquilo, A esperamos. gente faz. Claro, com certeza. Foi muito boa a palestra. Ah, muito obrigado. Espero ter esclarecido. Esclareceu bastante. Eu queria perguntar para você, eu vou aproveitar com o Carlos, né? Segundo, Emmanuel encarnou em 2000, né? E parece que os espíritos mais evoluídos vão começar a reencarnar em 2025. Isso. Porque, assim, eu tinha o Emmanuel, assim, como, sabe, um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Ele E aí eu dei uma estranhada nesse tempo um pouquinho. na verdade, esses espíritos que estão vindo, eles não são só evoluídos, eles são de outros mundos. Ah, tá. Agora deu para entender. Sim, eles são de outros mundos, das Pleiades, principalmente. Então, mundos muito mais evoluídos, que eles vão começar a encarnar o ano que vem, para trazer não só uma melhora da psicosfera, mas também novos conhecimentos. Obrigada, viu, Marcelo? Parabéns pela palestra. Gratidão sempre. Vamos às vibrações, né? Vamos lá. Vamos lá, Carlos. Gratidão. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos acalmando os nossos corações, vamos serenando as nossas mentes, buscando a conexão, não só com o nosso amigo individual, mas com aqueles amigos espirituais presentes na nossa palestra, nos instruindo, que auxiliaram o Marcelo em mais este momento. Que esses irmãos possam nos amparar, nos auxiliar. Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz. Unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, Brasil e Portugal, que representamos. As nações em guerra, a fim de que possam receber nossas energias do bem, para acalmar seus corações e buscar a paz. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, mineral, vegetal, animal ou nominal. Conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações unidos, neste momento, estejam sendo banhados pela energia que emana do teu poder. E infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que clama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, conquistando o necessário para as suas vidas de evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. E o homem reconheça essa mãe generosa que tem, ao passar dos milênios, nos alimentado, abrigando e matando a nossa sede. Que todos os nossos irmãos, que têm seus nomes em nossas listas de assistidos, de encarnados e desencarnados, recebam essas energias positivas e as vibrações de carinho, amor e paz, para auxiliar a eles a se restabelecer e se manter no caminho do bem e da saúde. Pedimos que nossas águas sejam fluidificadas, a fim de que possamos tomar o remédio certo e na medida exata de que precisamos para aliviar nossas dores. Que assim seja.
E assim, vamos agradecendo ao nosso irmão Marcelo por essa palestra maravilhosa e esclarecedora. Agradecendo a Deus, aos mentores aqui presentes, e que nós tenhamos uma semana com muitas energias positivas. E que nós possamos estarmos juntos novamente, quarta-feira, se assim Deus o permitir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. E quarta-feira a gente está de volta, se Deus quiser, né? Antes eu queria falar um oi pro Pedro, né? Faz tempo Pedro. que a gente não viu o Pedro. Oi, Pedro. Fala oi pra gente. É só o microfone. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo, Pedrão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Ok. Bom, Boa noite, Marcelo, Carlos, Eliane, Dona Clara, Lu, Fernanda, Pedro. Tchau, Fiquem todos com Deus até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa semana, Deus abençoe. Obrigada, Marcelo, pela palestra. Boa semana, pessoal. Até quarta-feira. Gratidão. Tchau.